Bom, o amigo Felipe, ele está nos questionando aí, né? Consciência moral e moral estão relacionadas intrinsecamente, isso é fato, ele está afirmando aí, né? Aí ele diz aqui, você está argumentando que tanto uma quanto a outra é fruto de experiências. Então a moral em si é oriunda, ou seja, tem sua origem na educação? Muito boa pergunta, Felipe. Penso assim, que tudo que se relaciona com moral fundamenta-se na frase de Sócrates: bem pensar para bem viver. Então, se para bem pensar nós temos que nos educar, que esse se relaciona com a palavra aprendizado, isso é fato. Então, uma vez que se sabe que a moral ela é desenvolvida no campo do aprendizado, ou seja, da educação, se pode perguntar: quando se iniciou este processo? A necessidade de se moralizar, ela está relacionada aí ao campo do aprendizado, não é? Então, portanto, pode concluir que ao nascermos de maneira e forma simples e ignorante, se estabelece nesta mecânica, no mínimo, uma notória intenção, o objetivo, né? Uma vez que se sabe que o acaso, né, por si só, não é capaz de demonstrar nenhum traço de inteligência, né? Então observa-se que em cada período, os nascimentos, cada período da nossa história, os nascimentos possuem, diante da existência, sempre o mesmo objetivo, né? Que é o bem pensar para o bem viver. Então, na questão, quando se iniciou o processo de desenvolvimento moral em nós homens, a única resposta que nos cabe de maneira lógica, né, banhada com razão, é de que este processo não se iniciou, né, não teve um início, e sim que se inicia a cada existência. Bom, então, dada esta argumentação de que todo este conteúdo moral formatado por nós, homens, é conteúdo que, embora nasça do instinto de preservação da vida e da espécie e transcende aí durante toda a nossa existência, pode-se afirmar aí que nós somos, no exercício da vida, seres imorais a serem moralizados. Olha aí, a Elizabeth aqui no chat está fazendo uma pergunta muito interessante. Ela nos pergunta aí: se nascemos para nos moralizar, e pelo seu argumento, no caso o meu argumento, isto ocorrerá independentemente da nossa vontade, para que servem as religiões? Então, muito bem, Elizabeth, pelo que eu entendi da sua pergunta, tá, do seu questionamento, né, você está entendendo que eu disse que independe da nossa vontade. Não, de forma alguma eu disse isso, tá? Eu apenas disse que nós vivemos em meio, existimos em meio a mecanismos, tá? Já independente da nossa existência, existem esses mecanismos, tá? E que esses mecanismos, eles servem para excitação, ou seja, para excitar-nos ao bem pensar, para que possamos bem viver, né? O exercício desse bem pensar, né? De desenvolver virtudes, né? E moralidades. Então, esta é a frase, né? A minha colocação, a minha argumentação se baseia em cima disso. Mesmo porque se eu tivesse dito
que a nossa vontade não é respeitada, que independente dela nós estamos ali, né? Temos que desenvolver a moralidade, não respeitando a nossa vontade de dizer sim ou não. Tá? É o que eu sempre argumento em relação à questão evolucionista, é que nós podemos estacionar, regredir jamais, porque ninguém consegue desaprender, né? Uma vez que você aprende a andar de bicicleta, você pode passar 100 anos, 1000 anos sem andar numa bicicleta. Quando você subir sobre uma bicicleta, você vai andar nessa bicicleta sem as dificuldades de nunca ter andado, porque você já aprendeu a falar também. Ninguém desaprende a falar, né? Seja qual for o idioma. Se você aprender o seu nativo ou de outros, você não vai desaprender. Você aprendeu. Aprendizado é aprendizado, não tem como, né, desaprender. Então você apenas estaciona, desaprender não. Então isso é respeitar a vontade, isso está intrínseco a nós, né? Então quando a gente considera isso, a gente elimina essa questão do forçosamente, você é forçado a isso, você tem que fazer isso. Não, nisso consiste até a filosofia religiosa do livre-arbítrio. Agora, quanto à questão para que servem as religiões, é lógico, naturalmente, que as religiões não serviriam para nada se fosse argumentado que seria independente da nossa vontade. E eu costumo dizer que as religiões são, né, foram e são muito bem, meus amigos. Então, aí dando continuidade a essa questão levantada aí sobre a moral, né, que redunda em códigos de conduta, pois se estamos falando de transcendência, de evolução no sentido e maneira de viver, nós temos que considerar nesse estudo que as coisas foram sendo construídas, né? Esse sentimento de o que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é bem e o que é mal, foi sendo construído. E é claro, naturalmente, que essas construções foram baseadas, né, e são ainda baseadas nesta percepção, né, filosófica citada por Sócrates, né, socrática, de pensar o bem para viver bem, né? Então, nesta racionalidade, neste pensamento, nós conseguimos perceber que quando mudamos do modo de vida de nômade para sedentário, começamos e nos iniciamos na construção de civilizações, nos percebemos em necessidade de práticas de condutas que nos resguardassem, que nos protegessem, né? Tanto do ambiente externo, a nossa sociedade, né, primitiva, quanto o ambiente interno. Isto nos leva a questionamentos quanto ao uso, né, a questão da religião em se relacionando, né, com a formatação desses códigos de conduta, né? As religiões se relacionaram com esse código, foram fomentadoras desse código. É claro que as religiões têm uma severa participação, né? Eu vou usar essa palavra severa porque no início, né, esses códigos eram severos, né? Bastante cruéis até, né? Com relação à tolerância, o entendimento e a compreensão da condição humana de errar, né? Mas eu acredito que tudo no seu tempo, no seu cenário,
a sua justificativa de ser, né? Através do hoje, a capacidade que temos que ter para compreender, né? Então, as religiões sim tiveram aí grande participação e fundamental participação na construção desses códigos de conduta, desses códigos de moral. Então, assim, fazendo o encerramento, porque o nosso tempo já está esgotado, né, o tempo de hoje, podemos compreender, dentro destas argumentações, as de vocês e agora a minha, complementando a todos, e chegamos a um ponto comum, que podemos compreender que as construções que fizemos no passado e que vieram sendo lapidadas, né, através da existência, né, da vida, né, de tanto do nosso passado como do presente e que serão no futuro, são responsáveis por esse grau de consciência moral que nós temos. E é importante compreender que nesse contexto desta argumentação, o que fica em foco é que nós somos seres imorais, né? Ignorantes, portanto imorais, né? Ignoramos qualquer condição moral, portanto somos imorais e estamos nos moralizando, né? Este é o fim. Então qualquer argumento contrário a isto é anarquista, é de revolta ao estado de ser e à condição do ser. Entendeu? É lógico, é claro aí que alguns estão aí já questionando, mas vamos deixar para responder essas perguntas e esses questionamentos na próxima videoconferência aí, cuja questão a ser colocada vai dar de encontro a fornecer respostas a essas perguntas que o pessoal está fazendo aí no chat aí. Então a questão colocada para a próxima videoconferência aí será a de como que as religiões, né, dentro desse processo construtivo entre início civilizatório e civilização em si, qual foi o comportamento dela, né? Vamos analisar qual foi o comportamento das religiões, já que nós viemos de um animismo, né? De uma religião primitiva, digamos assim, que é o animismo, é a constatação da necessidade de se acreditar em algo superior, né? Algo de poder maior, de consciência maior para dar propósito à nossa existência. Então todas as religiões nasceram desta intuição, né? Então nós vamos analisar aí para a próxima videoconferência essa questão de interação dessa evolução da religião, tá? Que vem de um pagelismo, né? Magismo e assim por diante, e vamos fazer uma avaliação do que se tornou aí realmente religiões instituídas.